Olá, pessoal! Hoje mais um módulo de unidades de medida. Vamos aprender sobre a unidade partes por milhão, conhecida como ppm. Então, parte por milhão tem a sigla ppm. Então, o primeiro P da sigla quer dizer parte, o segundo P por e o M de milhão. Essa unidade de medida, ela é utilizada quando se está trabalhando com preparações muito diluídas. Porque vocês percebem que é parte por milhão. Então, é quando eu tenho alguma parte de alguma substância em 1 milhão de partes de outra substância. E é importante verificar que ela trabalha igual a porcentagem, que nós vamos ver mais na frente. Ela tem uma correlação de massa por volume igual à da porcentagem. Pode ser peso, volume, volume, peso, peso, e às vezes também volume, peso. O peso sempre deverá ser expresso em grama e o volume sempre deverá ser expresso em mililitro, em ml. Se no enunciado da questão não tiver dado em grama e for uma substância sólida, que teria que estar em grama, mas não está em grama, está em miligrama, micrograma, quilo, tem que ser transformado em grama. Se deu o valor de algo líquido que não está em mililitro, está em microlitro, em litro, aí você tem que converter em mililitro, porque tem que estar em grama se for peso e em mililitro se for volume. Vamos fazer aqui um exemplo? A questão é, expresse 5 ppm, ou seja, 5 partes por milhão, de ferro na água, em porcentagem de concentração. Então, ele está pedindo para converter ppm em porcentagem. Ele está querendo que você expresse quantos por cento de ferro tem nessa água. Porque você sabe que essa água tem ferro. Só que foi dito para você esse ferro em ppm. Então, tem 5 ppm de ferro da água. Mas quanto seria esses 5 ppm de ferro? Falando em porcentagem. Então, é conversão de unidades, tá? Percebeu que eu botei o ferro em vermelho, né? A palavra ferro está em vermelho e a palavra água em azul, porque na montagem da regra de 3 eu destaquei. Percebo que na montagem da regra de 3, no lado esquerdo, tem 5 gramas. Grama está em vermelho, porque se refere ao ferro. E do outro lado, 1 milhão de ml, porque se refere à água. Então, o que é 5 ppm? 5 partes em 1 milhão. Então, você já põe 5 de um lado e 1 milhão do outro. Vai ser sempre assim. O número que está antes da sigla ppm vai ficar do lado esquerdo e do lado direito vai ficar 1 milhão, tá? Como o ferro é um sólido, ferro é pó, é sólido, esse 5 tem que ser grama. Como a água é líquida, esse 1 milhão, que se refere à água, né? 1 milhão se refere à água, por isso que está com ml em azul, tem que ser ml. Lembrando do slide anterior, aquela correlação massa-volume. E ele quer saber, ele está pedindo para expressar o ferro, 5 ppm de ferro em porcentagem. Então, o X tem que ficar embaixo dos 5 gramas, porque os 5 gramas é que se refere ao ferro. Então, X está para 100 ml. Por que por 100 ml? Porque ele quer saber a porcentagem de ferro. Se eu tenho 5 gramas de ferro em 1 milhão de água, quantos gramas de ferro eu vou ter em 100 ml de água? Quanto eu vou ter de ferro por 100 mililitros? Porcentagem, tá? Fazendo meio pelos extremos, chega-se ao resultado de 0,0005%.
Exemplo 2. A concentração de um aditivo, o aditivo em vermelho, veja a regra de 3 lá embaixo, e o que está do lado esquerdo é que está com um gramazinho em vermelho. Então, do lado esquerdo, lá na regra de 3, se refere ao aditivo. Em uma ração está azul, olhe lá embaixo na regra de 3, que tudo que está do lado direito está com um Gzinho em azul, então se refere à ração. Tudo que está do lado esquerdo se refere ao aditivo. Tudo que está do lado direito se refere à ração. Vamos voltar ao enunciado. A concentração de um aditivo em uma ração animal é de 12,5 ppm. Então, você já pega esse 12,5 ppm e já começa a montar a regra de 3. 12,5 do lado esquerdo, 1 milhão do lado direito. Quantos miligramas da substância? Veja que substância eu botei em vermelho, igual ao aditivo. Quando ele diz da substância, ele quer saber do aditivo, tá? Quantos miligramas? Então, o que ele quer que você calcule? A miligrama. Então, você já destaca a palavra miligrama, passa um marca-texto para chamar a atenção, porque é isso que você vai calcular, miligrama. Quantos miligramas da substância deveriam ser utilizados para preparar 5,2 kg de ração? Lembra que eu falei anteriormente que se for peso tem que estar em gramas, se for volume tem que estar em ml? Ele deu aqui algo em peso, porque quilo é uma unidade de medida de massa. E massa a gente chama de peso. Então, ele deu 5,2 quilos. Só que você não pode levar para a regra de 3 e ir em quilo. Perceba que 1 milhão está em grama. Se em cima está grama, embaixo tem que estar grama. Então, você vai converter 5,2 quilos para grama. Só é multiplicar por 1.000. Então, perceba que na regra de 3 está 5.200 gramas. Vamos recapitular a montagem da regra de 3. 12,5 ppm é igual a 12,5 gramas em 1 milhão de gramas. 12,5 gramas de aditivo em 1 milhão de gramas de ração. É tudo sólido. É o aditivo que é sólido em uma ração que é sólida. Como você sabe que esse aditivo é algo sólido? Como você sabe que o 12,5 tinha que ser grama e não ml? Porque ele quer quantos miligramas? E miligrama é uma unidade de medida de massa, de peso. Se ele quer saber quantos miligramas do aditivo, então o 12,5 já tem que ser em grama, tá? E também você sabe que o 1 milhão é grama, porque 1 milhão se refere à ração. E no final ele diz para preparar 5,2 quilos, que é uma unidade de massa também, assim como o miligrama. Por hoje é só. Aqui estão as referências, as bibliografias, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Obrigada e até a próxima.